E aí turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Meu nome é Paulo Moreira e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre Lei de Coulomb. O que representa a Lei de Coulomb? Bom, a Lei de Coulomb ela vai explicar e calcular a quantidade de força que um corpo atrai o outro. No vídeo anterior, onde eu havia mostrado sobre o processo de eletrização, eu havia atritado o bastão de vidro contra o tecido e o bastão de vidro ele havia puxado pequenas partículas de papel. Então a força com que os pedacinhos de papéis grudaram lá no bastão de vidro é calculada através de uma fórmula. F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Qual o significado de cada letra dessa aí na fórmula? Olha só. O K0 é uma constante eletrostática. Essa constante ela nunca vai mudar. Então o valor da constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então sempre terá o mesmo valor, tá? Não haverá alteração no valor. Sempre será esse valor, não importa o exercício. Q1 e Q2 são as cargas do corpo 1 e do corpo 2. E D é a distância entre os corpos. Então para aquele exemplo lá, eu tinha, quando eu aproximei a barra de vidro, houve a atração entre os corpos e a distância ali foi a distância de centímetros, então tome bastante cuidado. Essa distância sempre vai aparecer em centímetros, então no sistema internacional nós não podemos medir a distância em centímetros, temos que converter ela para metro. Já as cargas também, como elas vão ser de números muito pequenos, então vai ser muito comum aparecer a letra M, que representa mili, uma letrazinha, parece ser um U, que é na realidade o do alfabeto grego, representa micro, o N representa nano e P representa pico. Então essas quatro letras serão as letras mais usadas para cálculo de carga na fórmula da Lei de Coulomb. Então tomem bastante cuidado, porque elas são abreviaturas também do sistema internacional. O M, que é o mili, representa 10 elevado a menos 3. O Uzinho com a perninha puxada, que é a letra Mi do alfabeto grego, representa 10 elevado a menos 6. O N representa a letra nano, é 10 elevado a menos 9. E o P, que é pico, vale 10 elevado a menos 12. Na lei de Coulomb, como é a lei de força, então podem existir dois casos. Quando as cargas forem de sinais iguais ou quando as cargas forem de sinais diferentes. Quando as cargas forem de sinais iguais, significa que uma carga repele a outra. Então, cargas de sinais iguais, por exemplo, positivo com positivo, uma vai repelir a outra. E quando for uma positiva e outra negativa, significa que se atraem. Então, não esqueça disso. A lei de Coulomb ela é bastante simples, tá? Quais os significados que eu tenho, as implicações que eu tenho com a fórmula? Então, digamos que num exercício lá, diga que a distância entre as duas cargas foi dobrada. Se a distância for dobrada, quanto que vai aumentar ou diminuir a força? Quanto mais distante o corpo fica, menor é a força. Mas será que se eu dobrar a distância eu vou reduzir a metade? A força não, porque na fórmula é d ao quadrado. Então, se eu dobrar a distância, a força vai ser reduzida 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Como que pode ficar isso também em um outro exemplo? E se a distância entre as cargas forem multiplicadas 3 vezes, ou seja, eu tenho 3 vezes o valor da distância. Então, como é 3 e a distância é ao quadrado, então 3 ao quadrado é 9. Então, isso significa que a força entre as cargas será reduzida 9 vezes. A lei de Coulomb ela tem aplicações bem simples, são mais aplicações matemáticas, mas ela é muito utilizada na física, principalmente em questões que caem no Enem. Se essa explicação ela foi clara para você, pelo menos como uma parte introdutória sobre a lei de Coulomb, não deixe de dar um joinha, tá? Para ajudar a contribuir com o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final.